Tanto eu quanto o Celso ficamos muito emocionados com as respostas tão carinhosas que recebemos para a newsletter que encaminhamos a todos vocês para contar sobre o andamento deste livro tão esperado. Gostaríamos que vocês pudessem ir conhecendo como e o que estamos trabalhando e como o conteúdo ganhou corpo e se estruturou. O primeiro capítulo aborda o contexto histórico, artístico e revolucionário e percorre desde o surgimento da Academia de Belas Artes em São Petersburgo no século XVIII, passando pelos primeiros movimentos artísticos vinculados ao pensamento radical russo, ainda no século XIX, até chegar à Revolução de Outubro de 1917 e com ela o forte fomento à educação e às artes com a criação do Comissariado do Povo para a Educação, que teve Anatoly Lunacharsky e Nadezhda Kupskaya como mentores de suas diretrizes educacionais. O segundo capítulo compreende a criação dos ateliês livres do Estado em Moscou, os Esvomás 1 e 2, em 1918, sua organização e objetivos, seu arrojado e inédito conceito pedagógico, seus mestres e alunos, bem como suas criações que apontavam para o que viria a seguir, a criação dos Vihutemas, Ateliês Superiores de Arte e Técnica do Estado. Esperamos que vocês saboreiem essa seleção inicial que fizemos e possam intuir o que virá pela frente. E virá mais, muito mais. É após os movimentos revolucionários de fevereiro e outubro de 1917 que a necessidade de construir uma cultura proletária estimula, se não obriga, o posicionamento dos artistas e ideólogos. Será uma luta na arena oficial, conforme veremos nos próximos capítulos. Os movimentos artísticos, até então livres, servirão à causa comunista. Ato contínuo a outubro são instituídos os comissariados do povo para substituir os antigos ministérios. Dentre eles é criado o Comissariado do Povo para a Educação, Narcompros, com um departamento de artes visuais. A partir da Revolução, os criadores das diversas correntes existentes da chamada arte de esquerda passarão a ser denominados genericamente pelos representantes do governo de futuristas. Ao estudar as atas das inúmeras assembleias que envolveram a criação, reformulações e funcionamento do Narcompros, Fitzpatrick expõe as grandes contradições e conflitos que surgiram sobre a força da presença dos futuristas na cena cultural. Estes são frequentemente qualificados como pequeno-burgueses e eram invariavelmente contestados e inúmeras vezes combatidos. Retomemos uma pergunta fundamental. A partir de outubro de 1917, os artistas russos que permaneceram em seu país se integraram à agenda política bolchevique ou passaram ao largo dos desafios suscitados pelas drásticas transformações sociopolíticas revolucionárias. Uma das principais questões levantadas ao lado desta foi se a cultura denominada proletária seria criada unicamente pelo proletariado, ou poderia também ser produzida por artistas que abraçavam uma visão de mundo proletária. Estas duas perguntas têm ligação direta com a criação, sobrevivência e extinção dos Vihutemas. Antes de esboçar qualquer tentativa de resposta, considere-se que não foram poucas as manifestações contrárias à presença dos futuristas no cenário cultural pós-revolucionário. Uma oposição tanto estética quanto de classe social, devido ao fato de muitos pertencerem à inteligência pequeno-burguesa. Por outro lado, é relevante ter em vista que as vanguardas se radicalizaram a partir de 1917,
se tornaram muito mais combativas e tinham vigorosos inimigos. Como então considerá-las apenas pelo ponto de vista estético? Desde o início, nenhum dos líderes bolcheviques, a maior parte de origem burguesa, deixou de colocá-las sob sua mira de viés conservador. Para citar apenas 3 dos maiores exemplos, Trotsky não economizou palavras para debater a posição dos futuristas pertencentes à boemia pequeno-burguesa. Lenin, por sua vez, afirmava não compreendê-los. E Stalin esperou o momento mais adequado para eliminar toda e qualquer iniciativa futurista, quando não dar cabo das vidas dos próprios futuristas. Por outro lado, nos primeiros anos pós-revolução, a Proletkult, cultura proletária, iniciativa de grande representatividade entre o proletariado, criada e coordenada por Alexandre Bogdanov, defendia que a arte deveria ser realista e compreensível para as massas e acusava os futuristas de defenderem o contrário. O bom combate das vanguardas, agora denominadas soviéticas, era realizado por meio de seus projetos que se expandiam cada vez mais para o campo do design e da arquitetura e ainda das publicações, através das quais debatiam suas ideias de ponta e formulavam suas teorias. A urgência revolucionária no campo artístico impunha que o próprio conceito de arte fosse colocado em questão. E os teóricos soviéticos, que eram em sua maioria também criadores, buscavam novos paradigmas que associassem os conceitos originais que vinham sendo formulados no período pré-revolucionário com os princípios marxistas, a fim de alcançar novas práticas criativas para uma sociedade em radical e inédita transformação. Futurista de primeira hora e artista revolucionário por vocação e ação, Vladimir Mayakovsky sempre figurava nas acaloradas discussões das assembleias bolcheviques, às quais ele sequer estava presente. Mas, ao lado dele, ao finalizar este capítulo, traremos também a voz de Alexander Rodchenko, que em abril de 1918 enuncia as condições sob as quais viviam e trabalhavam os artistas proletários. Nós, que estamos numa situação pior do que os trabalhadores oprimidos, somos trabalhadores para o nosso sustento, assim como criadores de arte. Nós, que vivemos em buracos, não temos pintura, nem luz, nem tempo para criar. Proletários do pincel, devemos nos unir, estabelecer uma associação livre de artistas oprimidos, exigir pães e estúdios e nossos direitos existenciais. O conceito artista proletário havia sido criado anteriormente por Osip Brick para definir a condição e o papel dos artistas a partir da Revolução. O teórico avança com suas considerações e, em dezembro de 1918, escreve sobre as diferenças entre o artista burguês e o artista proletário. Um artista proletário se distingue de um artista burguês não porque cria para um consumidor diferente, nem porque provém de um meio social diferente, mas por causa de sua atitude em relação a si mesmo e ao seu trabalho. Um artista burguês pensa que criar é seu assunto pessoal, mas um artista proletário sabe que ele e seu talento pertencem a um coletivo. Um artista burguês cria para realizar seu ego. Um artista proletário cria para realizar um trabalho socialmente importante. Um artista burguês justapõe-se à multidão como um elemento estranho,
Um artista proletário vê seu próprio povo na sua frente. Em sua busca pela glória e pelo lucro, um artista burguês tenta satisfazer os gostos da multidão. Um artista proletário não conhece ganhos pessoais. Ele luta contra sua lentidão e é liderado pela arte, avançando incessantemente. Um artista burguês repete clichês de arte passada pela milésima vez. Um artista proletário sempre cria algo novo, porque nisto reside sua designação social. Estes são os princípios básicos da arte do futuro. Aqueles que estão cientes deles são proletários. Artistas proletários, construtores da arte do futuro. Osip Brick, 1918. Logo após a Revolução de Outubro, o recém-formado Narkom Prost, sob a direção de Anatoly Lunacharsky, deu início a uma grande reforma dos programas educacionais das escolas russas. O alto índice de analfabetismo na Rússia demandava do governo soviético uma atenção especial à educação. E muitas escolas foram abertas por todo o país a partir do início de 1918, democratizando o ensino tanto para crianças como para adultos. Apesar da Guerra Civil, que eclodiu em janeiro de 1918, o esforço de incrementar o ensino era urgente e não poderia ser adiado. Lunacharsky e a vice-comissária do Narkom Prost, Nadia Krupskaya, vão se dedicar a construir novos programas pedagógicos, que além do ensino, deveriam ter como propósito também a formação de cidadãos socialistas, no esforço de construção de uma nova sociedade a partir das premissas revolucionárias, livre dos valores burgueses e elitistas das antigas escolas imperiais russas. Com relação aos cursos superiores, outros problemas surgiram, e se tratava da qualificação dos alunos inscritos, já que após a Revolução, todos os cidadãos alfabetizados, mulheres e homens, poderiam se matricular em cursos de instrução superior, até então franqueados apenas aos filhos das elites imperiais. Uma grande parte desses alunos eram oriundos do trabalho industrial ou do campo, com uma formação escolar rudimentar, de modo que se tornou necessário a organização de cursos especiais de preparação básica, que possibilitassem a esses alunos ingressar em cursos superiores especializantes. Surge então o projeto das Faculdades dos Trabalhadores, as Rabfaks. A primeira delas é fundada em Moscou em fevereiro de 1919, no antigo Instituto Comercial de Zamosvolietsky. A Universidade de Moscou funda a sua Rabfak em outubro de 1919. Em setembro do mesmo ano, o Narkom Prost havia decretado a criação de Rabfaks em todo o território russo-soviético, e no ano seguinte elas se tornam instituições de ação permanente, legalmente ratificadas pelo Conselho de Comissários do Povo. As Rabfaks são abertas para alunos maiores de 16 anos, de origem operária ou camponesa, que recebem bolsas do Estado. Os cursos duram de 3 anos no período diurno e 4 anos no período noturno. Em 1925, uma grande parte dos alunos inscritos em outras instituições de curso superior, inclusive o Vyuhtemas, são egressos das Rabfaks, e no início dos anos 1930, cerca de 300 mil alunos haviam recebido instrução preparatória oferecida por essas escolas. A premissa de democratizar o ensino em todos os níveis para toda a população trazia desafios num país em que, até então, a educação acadêmica havia sido privilégio das classes abastadas. A defasagem de conhecimento entre os alunos oriundos das classes operárias e camponesas demandava um esforço imenso para capacitá-los a ingressar em escolas de níveis superiores. As Rabfaks surgiram para atender essas necessidades.